Rosalinda, sem dúvida, foi uma das novelas mais esperadas por todos, desde seu início no México. No início de 1999, todos os fanáticos queriam vê-la. Mas a verdade é que a novela não foi exatamente o esperado, e ainda que tenha tido seus méritos, deixou, e muito, a desejar. A grande expectativa estava em torno de Thalia, que depois de haver recusado a usurpadora, aceitava Rosalinda do próprio Salvador Mejia Alexandre, o produtor. Fernando Carrillo foi o segundo nome cotado para Fernando José Altamirano de Castilho, o primeiro foi Fernando Colunga, mas surgia na imprensa o boato de que nem Thalia e nem Colunga queriam voltar a trabalhar juntos. Acabou ficando para Fernando Carrillo o papel, que apesar dos clichês hipócritas do personagem, saiu-se bem. Também eram prometidas as presenças de grandes atrizes como Angélica Maria e Lupita Ferrer. Angélica Maria mostrou-se uma péssima atriz como Soledade Romero, sem expressão e sem carisma, não tinha brilho, e acabou como mera coadjuvante. A vilã Valéria chegou como a típica sogra malvada, mas a atriz estava cômica na personagem. Valéria não foi uma boa vilã, sua personagem só ficou interessante quando deixou de lado Rosalinda e passou a fazer parte da história do malandro Beto e de Aline, uma coadjuvante que brilhou como a apagada bastarda de Valéria. É claro, Aline estava longe de parecer uma pessoa normal, faltava realidade, mas apesar disso, Esther Rinaldi foi um dos bons destaques da novela. A história começou óbvia, mas interessante. Um capítulo memorável foi o que Fernando José descobriu que Soledade era a assassina de seu pai e abandona Rosalinda. Foram cenas marcantes e que Nora Salinas surgia mais linda que em trabalhos anteriores como Vera, uma jovem ambiciosa disposta a tudo por status. Vera não foi exatamente uma vilã, se apaixonou de verdade por Fernando José, mas tampouco foi um anjo. Foi uma personagem realista, talvez a única personagem realista da história. A outra irmã de Rosalinda era interpretada por Adriana Fonseca, que teve um papel muito bom e que vinha confirmar que Adriana merecia um papel como estelar. Estranhamente, ela não vingou, mesmo depois de 3 protagonistas que teve. Na época, foi inclusive prometido um remake de Rosa Selvagem para ela. Vitor Noriega foi quase um lançamento na novela, já que o ator vinha de um papel anterior na fracassada Rincor Apaixonado. Sua atuação foi regular, havia cenas em que convencia, outras nem tanto. Entretanto, sua carreira decolou depois de Rosalinda. Uma das grandes personagens foi Berta. Seu caráter ambíguo foi um acerto na novela. Pena não terem explorado mais ainda essa fabulosa personagem. A história foi repleta de clichês que tornou-se inevitável a comparação com as Marias. Houveram inúmeras situações repetidas, como o fato de Thalia enlouquecer após ser abandonada. Esta aproveitou a novela para cantar algumas de suas canções, Na Pele de Paloma, Rosalinda Desmemoriada. A verdade é que a carreira de Paloma foi mais magistral que a da própria Thalia, para não dizer impossível. Tudo foi fácil demais, e sabemos que apesar de ser novela, não é assim. A propósito, o que fazia uma estrela da música como Rosalinda vivendo livre, leve e solta em um cortiço? Ela era muito humilde e não renegava as raízes. Tantos problemas fizeram com que a novela perdesse vários capítulos, pois estava planejada para 120 capítulos e teve somente 80. A sensação de fracasso era sentida com A sensação de fracasso era sentida com um gosto amargo por Salvador Mejia, que deu giros na história. A primeira providência foi diminuir a maquiagem de Thalia e Adriana Fonseca, e aumentar a de Nora Salinas. Na história, muitas coisas foram mexidas. Alex, de pretendente que queria ajudá-la, virou um vilão.
Valéria deixou de ser a grande vilã da história e sim partindo para a subtrama de Aline e Beto. A outra mudança foi adiantar a revelação da identidade de Soledad, daí que começou o mar de lágrimas da protagonista. Mais tarde, trouxe Laura Zapata como Verônica, a verdadeira mãe de Fernando José. Não, desta vez Laura não era uma vilã, e foi muito bem como boazinha, apesar de seu alcoolismo ser curado em um passe de mágica. Supostamente, por motivos de saúde, depois das primeiras semanas, Carlos Romero, que era o adaptador da novela, saiu, entrando em seu lugar Liliana Abudi. Carlos Ru. Carlos Romero, que era o adaptador da novela, saiu, entrando em seu lugar Liliana Abudi. Carlos Romero alegou que não era o tipo de texto que ele gostava de adaptar. Foi com Liliana Abudi que começaram a modificar muitas coisas na novela. Foi um período de crise. Em meio a isso, Fernando Carrillo declara que Rosalinda seria a novela do milênio, uma declaração arrogante e infeliz que até Carlos Romero criticou, afinal ele estava contando com um super êxito que não teve. Fernando Carrillo foi muito indisciplinado com seus atrasos, e por um momento, ele quase esteve fora da novela. Chegou-se a definir seu substituto, Juan Soler. Felizmente isso não chegou a acontecer. Outra declaração famosa foi quando Thalia disse que a novela havia sido pré-vendida a mais de 100 países. No meio da novela, Salvador Mejia disse que apesar da novela ser um grande sucesso em vendas, não havia chegado ainda. Não havia chegado ainda a esses números. Como se o calvário de Rosalinda fosse pouco, até no último capítulo houve um contratempo. No México, houve uma falha de transmissão. O último capítulo foi gravado no dia da exibição e editado durante sua própria exibição. Salvador Mejia, ao final da história, admitiu que Rosalinda foi um projeto que o frustrou muito, já que uma hora o público queria ver uma Maria, e outra hora não. Isso causou um caos e tudo virou uma bagunça. Uma coisa que prova isso é que, no início, Rosalinda, apesar de pobre, não era ignorante e selvagem como as Marias, mas a pedidos do público, Rosalinda sim voltou a ser a mesma Maria na cena em que deu uma surra em Pamela, afinal Thalia ainda não havia batido em ninguém. Entretanto, Rosalinda foi um grande sucesso mundial, e tantos ataques da mídia não foram sentidos pelo público. Foi uma história muito rosa, e quem vai. Foi uma história muito rosa, e que em vários de seus elementos garantiram que a trama pudesse se seguir bem. Pois apesar de terem sido feitas mudanças, nada foi apelativo. Apesar de alguns furos no roteiro, foi uma novela que manteve sua dignidade do início ao fim. E esse sucesso mundial provou que a novela, que embora estivesse muito longe do brilho de um grande sucesso, se saiu muito melhor onde os bastidores eram mais comentados que a própria novela.